Primeiro, ganhe dinheiro, junte dinheiro, invista dinheiro. Então, o primeiro passo, ganhe dinheiro. Tem a ver com você fazer renda extra e trabalhar. Tem que trabalhar, sim. É melhor você se matar, que nem um camelo, trabalhando por 1, 2 anos, do que você trabalhar que nem um camelo por 30 anos. O cara que veio de baixo e lutou muito pra conquistar, ele dá valor ao dinheiro. Uhum. Então eu não vou... Se eu sei que essa água aqui, essa garrafa vale R$10, eu não vou chegar numa loja super chique e pagar R$500 porque veio da loja X. Então você tem que ter essas questões. Você sabe o valor pra você conseguir e que você não quer perder, né? Você não quer voltar pra lá. É. A vida toda eu fui funcionário, eu trabalhei como CLT. E é fogo, sabe? Tipo, você pensar que você depende daquele emprego. Por exemplo, a gente fala sobre liberdade financeira, que é você parar de trabalhar. Eu não quero parar de trabalhar, mas eu quero poder trabalhar quando eu quiser, como eu quiser, com quem eu quiser. Liberdade. Isso é muito louco. Eu não me vejo jamais, eu entraria em depressão se falar, Duda, a partir de agora você não tem que fazer mais nada. Não, Deus que me livre, eu quero trabalhar, né? Só que poder fazer. Então, por exemplo, quando você é CLT, você tá ali, você tem um horário certo, você fica agoniado quando pega a trânsito, ai caramba, eu vou tomar bronca porque eu cheguei atrasado. Você tem que ir no médico, você já começa a bater, ai mano, tem que ir no médico, eu não quero ter que ir no médico, vou ter que falar, tem que pedir. O cara fica doente, ele não vai no médico, tá com dor de dente, aguenta o dente. É, exato, então isso é chato, né, a síndrome do fantástico, né, tipo, domingo à noite, ai caramba, mano, amanhã eu tenho que trabalhar, o despertador, 6 horas da manhã. Mano, você ter liberdade pra você não se preocupar com isso é o mais da hora. Agora, um pobre tem condição de viajar pra onde quer? Tem condição de comer onde quer? Tem condição de ficar curtindo a família e fazer esporte? Não tem por quê? Porque tá preso ao trabalho, e às vezes faz hora extra pra caramba, aí pega 2 horas de trânsito pra ir, trabalha 11, 12 horas, pega mais 2 horas, chega em casa pra dormir e amanhã é a mesma rotina. É desesperador isso. Então eu gosto dessa definição, né, que riqueza tem a ver com você ter liberdade para fazer o que quiser, com quem você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. E isso é muito louco. E aí você pensa que tem gente que, se a gente fosse levar pro lado do financeiro, riqueza é quanto você ganha. Não, se o cara ganha mais de 10 mil, ele é rico e menos ele é pobre. Eu conheço gente que ganha 3, 4 mil que vive muito melhor do que gente que ganha 10 e não tem uma vida boa. Exato. Eu penso, cara... Tipo, como que você, solteiro, ganha 10 mil e não consegue estar bem financeiramente? Tipo, é impossível, cara. Eu com 3 mil eu conseguia. Então, esse é um ponto, né? Pra mim, não tem a ver com o que você vê na pessoa. Porque, como a gente falou, qualquer pobre pode comprar um iPhone ou um tênis caro. É só parcelar e se ferrar por 30 anos depois, né? Mas tem a ver com liberdade. E essa é a minha meta. É até um conceito que ele bota aqui no livro, termostato financeiro. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Lemann, o termostato dele tá alinhado para bilhões. Sim. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sim. Sendo que, pra muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de 0 para 100. Sim. Porque é um número totalmente real. Então lá eu tenho que reajustar meu termostato financeiro, porque pra chegar a 1 milhão, bastava continuar fazendo o que eu já tava fazendo. Não tava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade de que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, para ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova. Agora o cara pode mudar, né, primo? Sim. Qual que é o primeiro passo que eu acho que o cara tem que dá pra mudar essa vida dele? O cara tá infeliz, não gosta do chefe, não gosta do trabalho. E, mas ganha bem, às vezes ganha bem, mas não consegue mudar. O que ele precisa fazer? O que eu considero assim, eu divido em grupos de 3, né? Primeiro, ganhe dinheiro, junte dinheiro, invista dinheiro. Então, o primeiro passo, ganhe dinheiro. Tem a ver com você fazer renda extra e trabalhar. Tem que trabalhar, sim. Tem um outro canal que esses dias postou, no Instagram, na verdade, postou alguma coisa assim. Cara, você se matar de trabalhar pra quitar suas dívidas é uma loucura. Não é. É o que você tem que fazer, cara. É o que você tem que fazer, porque eu fiz e deu certo, né? Então, o ganho dinheiro tem a ver com o quê? É melhor você se matar, que nem um camelo, trabalhando por 1, 2 anos, do que você trabalhar que nem um camelo por 30 anos. Então, não é melhor você pegar 2 anos, que nem eu fiz com relação ao meu apartamento. Eu falei pra minha esposa, né? Por 1 ano a gente vai fazer renda extra, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar de sol a sol. Eu vou ficar editando vídeo dos 2 canais que eu tenho de madrugada. Eu vou dormir às 4 pra acordar às 7, sabe? Então, a gente ralou. Mas valeu a pena. Então, ganhe dinheiro tem a ver com
comece a fazer renda extra. Faz um trocadinho. Pode ser com o que for, mano. Tem muita possibilidade de ganhar mais dinheiro hoje em dia. Segundo, junte dinheiro. Isso é importante por quê? Não adianta nada você fazer renda extra e continuar gastando tanto quanto antes. Então, junte dinheiro, tem a ver com o povo. Segura as pontas. Ah, mas eu queria estar, mas não vai. Ah, mas eu queria me chamar. Não, mas deixa eles, sabe? Ah, mas vão achar que você é pobre. Mas você é pobre, sabe? Não tem problema. O problema é você achar que você é pobre e se for pobre o resto da vida, né? Sim. Você é. Então, quantas vezes me chamavam e eu falava, cara, não vou. Por quê? Porque eu tô com outras prioridades na vida. Eu não posso gastar esse dinheiro agora. Pensar o quê de mim? Eu tô um pouco me lixando, mano, sabe? Tipo, eu quero mudar de vida pra dar uma qualidade de vida pra minha família. Você acha que eu sou pobre que se lasque? Hoje não devo nada pra ninguém, né? Então, juntar dinheiro é você fechar as coisas, parar mesmo de gastar dinheiro com besteira. Parar de ficar indo nos lugares. Isso vai mudar a tua vida, é fato. Só que o problema é que a pessoa quer o quê? Ela quer mudar de vida sem abrir mão de nada. Ai, quero mudar de vida. Mas, poxa, eu preciso ter o Netflix, o Amazon, o Disney, o Net e a Sky. Não, caramba, mano, não tem. Né? Não tem, cancela tudo. Você vai morrer se você ficar 1 ano. Ou então fica só com um deles, por exemplo. Não tô fazendo propaganda aqui, nem sou patrocinado por nenhum. Pô, o cara tem Netflix, tem a Disney Plus, tem a Net, não sei o que lá. Fica só com o Amazon, que é 9 conto, mano. Já vai ter uns filminhos lá pra você ver com a tua esposa, sabe? Mas ele não quer abrir mão. Quer ver outra coisa? Ele fala, não é R$30 que vai me prejudicar. Exato. É muitos R$30. iFood é outra coisa que sem querer a pessoa acaba pedindo todo dia. Por exemplo, eu adoro iFood. Pô, é uma coisa maravilhosa que criaram. Só que, aliás, assim, eu, Carol, como bastante, peço pelo iFood, mas assim, todo santo dia é um negócio que se você ficar pedindo comida todo dia, né, André? É um salário mínimo. De 20 em 20, no final do mês dá 200, 200, 300. É bem isso que você falou, é esse negócio de pensar que coisa pouca não muda. Por exemplo, você vai no mercado, aí você vê o creme de leite Nestlé tá 5, aí o Italac tá 4. R$1 não vai fazer diferença, só que teu carrinho tem 300 coisas que eram R$1 mais caro. E a pessoa acha que é no pouco que muda. Replica esses R$2, R$1 Ixi. Pra tantas coisas que você faz durante 30 dias e tantas coisas que você fez, pô, dá um montante Tá aí uma grande, dica. Né? Mercado tá aí uma dica. Sempre tem as ofertas. Eu escuto muito, eu vou no mercado, eu comparo o preço. O sabonete tá isso. Por quê? São produtos bons. Então eu vou lá, eu olho, opa, esse aqui tal. E tem oferta. Exemplo, quarta-feira vai ter oferta, exemplo, do frango. Então fica atento nisso, porque esses detalhes... Tem dia que o sacolão, né, não mais tem barato. isso de, eu sou pobre, eu vou fazer isso. Não, o rico faz isso. Tem rico, os ricos fazem isso ainda. O André é um cara que eu admiro muito. É um cara de meta, é um cara persistente. O André fala, meu gasto é isso aqui pra viajar. Eu comparo o preço, eu olho o preço do ovo. O André é rico. eu não vou mentir, vou falar aqui que o André é pobre. Não, o André é rico. O André tem um padrão que 0,01% de dinheiro tem. Mas ele é um cara que ele é sistemático. Agora, ele é chato? É que o cara que veio de baixo e lutou muito pra conquistar, ele dá valor ao dinheiro. Então eu não vou... Se eu sei que essa água aqui, essa garrafa vale R$10, eu não vou chegar numa loja super chique e pagar R$500 porque veio da loja X. Entendeu? Então você tem que ter essas questões. Você sabe o valor pra você conseguir e que você não quer perder, né? Você não quer voltar pra lá. O livro, lá em 2007, foi muito bom porque ele não fala em como investir. Mas ele já te dá uma sugestão de orçamento, já fala que você tem que investir. Tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro. Sim. As pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar duro pra eles, enquanto a pessoa de mentalidade pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, tô no caminho certo. E em 2016 foi uma outra chave que mudou, que foi, olha, só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo. Precisamos de alguma coisa maior. Você falou que você começou a fazer, né, tocar mais em casamento, a sua mulher fazer bolsa de crochê. Quais são, por exemplo, 3 tipos que você fala assim, 3 tipos de renda extra pro brasileiro poder melhorar, né? Poder ter uma grana a mais no bolso. Tá. Bom, hoje em dia, que falar de Uber é complicado, que Uber tá cada vez mais se lascando, né? É uma taxa que cobra dele, a gasolina absurda, né? Mas, querendo ou não, Uber é uma opção que tem flexibilidade para quem já trabalha em horário comercial. Inclusive, né? Muito. Então tem isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem bolo. Na própria escola que eu administrava, tenho 2 exemplos para dar lá. Um é o Tonho, ele é o jardineiro, e ele leva, sabe aqueles
potão grande que tem um monte de doce de leite, ou pé de moleque, sei lá o quê. Ele leva e vende cada um por R$1. Ele tá fazendo uma renda extra com isso. Cara, eu tava falando com ele, não dá trabalho nenhum. Ele só deixa lá o pote. Aí quando acaba, ele vai, compra e traz deve outro. Saber vender, porque tudo é vender. Sim. Né? E às vezes você tá com vontade de comer um doce. Aí a galera lá é uma escola, tem um monte de professora e tal. Eu vou pegar um docinho lá e pega lá R$1. Aí ele não tá dando trabalho nenhum, entende? Não tem por que eu não fazer, né? Aí ele, por exemplo, ainda. E você vê, né? Ele é um cara lá, trabalha na manutenção do jardim e tal. Trabalha, sai às 4, já vende esses negócios lá na escola, um monte de doce lá e tal. E depois ele sai e faz 2, 3 horas por dia como jardineiro nos condomínios de luz lá do Alphaville e tal, né? Já é outra renda extra. Então, tem muita coisa que dá pra você fazer. A outra pessoa que trabalhava lá na escola, ela vendia bolo. Esses bolos de festa. Então aqui, eu fiz um vídeo que eu botei os cálculos certinhos lá e tal. Mas não lembro agora. Então, exemplo. Um bolo que ela teve um custo de 40 conto, ela vende por 160. Sabe? Então é um bolo, sabe? Se ela vender um bolo por dia, ou então se ela vender 3 bolos por fim de semana, já ajuda muito, porque é uma grana ali que você nem paga imposto, meu. Se ela tá aqui o teu bolo, sabe? Leva, entrega pra pessoa. Então, tem isso. Hoje em dia tem gente que tem inúmeras formas, eu não parei pra me aprofundar nisso, mas tem muita forma de você ganhar dinheiro na internet, sabe? Tem muita enganação também, né? Mas tem alguns que é de verdade, você vai lá, você responde pesquisa, ganha dinheiro. Você assiste vídeo, ganha dinheiro. Você pode ser aquelas pessoas, como chama, que faz site. Tipo jornalista, que às vezes... Não, jornalista, porque muito blog precisa de matéria. Redator. Então, isso, então você pode ser roteirista. Obrigada, André. Você pode ser roteirista. Sim. Então é o seguinte, tem muita gente, eu vou falar com clareza aqui. Tem muita gente que reclama que não tem dinheiro. Mas só reclamar não vai trazer a solução. Você vai ficar sentado no sofá e não vai adiantar nada. Sentado e sentada. Então não se vitimiza. Começa a pensar, poxa, com o que eu poderia ganhar um dinheiro extra? Com o que eu poderia fazer um dinheiro que eu não dependa do meu salário? Porque tem oportunidade. O Tonho é um exemplo, o jardineiro da escola, né? Da escola que você trabalhava. Então, no que você pode fazer dinheiro extra? Para de reclamar. E otimizar o horário também que você vive, né, Carol? Dé? Porque você se vitimiza e não vai pra frente. O dia tem 24 horas, cara. Vai, no máximo você precisa de 8 horas pra dormir. Mais do que isso não é necessário. Tem gente que com 6, 7 horas vive muito bem. Pô, 1 hora de almoço. Sim. Cara, isso foi uma regra que a CLT colocou, né? Ninguém demora 1 hora pra almoçar. Ninguém demora 1 hora pra almoçar, cara. Eu tenho 5 empresas e eu almoço. Você acabou de comer em 10 minutos aqui, né? Bastidores, verdade. Eu acabei de comer em 20 minutos na mesa de som. E já estamos trabalhando de novo. Não precisa de 1 hora pra almoçar, né, cara? Né? Então, eu penso muito nisso, né? De que tem a ver com liberdade e você viver de uma forma simples. Com saúde, com saúde, com paz. Não traz conforto, né, André? Paz, é isso que ele falou. Você trabalhar onde você gosta, com quem você gosta. Isso é muito bom. Você faz o projeto que você quer, liberdade, saúde, acho que tudo. E tem uma grana que, pô, tá legal pra você viver. Não precisa ter o carro mais top do ano. Sim. Mas enfim, você mora onde você quer, você tem uma vida legal. Animal, galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.